O Apache chega para casar, mas vê 6 crianças sozinhas e um segredo escravo chocante. Clara desceu do trem com o coração apertado, os olhos brilhando de esperança. Serra Verde nunca lhe parecera tão distante, tão cheia de promessas. Seu Antônio, o homem que ela amava, a esperava para enfim firmarem seus laços. Mal sabia ela que aquele chão escondia silêncio doentio e abandono cruel. Ao entrar na pequena estação, uma cena congelou sua alma. 6 crianças, 6 olhares perdidos, vagando como fantasmas. Os rostos sujos, os corpos magros e tremendo. Sem um rumo, sem um abraço, como se precisassem gritar por socorro, mas já não tivessem forças para isso. O velho morro ondulava atrás delas, uma sombra densa que abraçava uma verdade amarga. As vozes da vila falavam em murmúrios temerosos. Seu Antônio partiu dias atrás. A notícia caiu como um punhal no peito de Clara. O homem com quem sonhara seu futuro cruelmente se fora, deixando o mundo das crianças pendurado num fio fino demais para resistir. O impacto a derrubou, fez a garganta fechar, as mãos tremerem tão forte que parecia que o mundo desabaria ali, naquele instante. Não havia mais volta, mas entre o desespero, algo inesperado incendiou seu espírito, um impulso feroz e visceral, uma vontade inquebrável de cuidar daqueles pequenos desamparados. Clara não sabia amamentar, não tinha experiência com crianças, nada que a preparasse para aquela tempestade. Porém seu coração se negou a abandonar aquelas vivas. Decidiu ficar, com a fome mordendo as barrigas e o desprezo da vila que via ansiedade e medo em suas ações. Ela enfrentou o ódio calado do povo, comentários venenosos, olhares que furavam como lâminas, cochichos contaminados de desconfiança. Os dias pesavam como pedras. Mas, naquele deserto de tristeza, brotaram pequenos lampejos. O mais velho, Tomás, um garoto cuja força parecia maior que sua idade, ensinava os mais novos a encontrar frutos nas matas. Maria, de olhos brilhantes, criou com mãos trêmulas um jeito de desenhar histórias nas paredes do que eles chamavam de lar. Mesmo sob o peso do abandono, talentos escondidos surgiam da pele seca, da alma ferida. O ânimo renascia a cada manhã, teimoso contra o silêncio cruel daquele mundo. Porém, algo ainda mais tenebroso rastejava na escuridão. Os irmãos Pereira, homens de olhares duros, porta-vozes de uma dívida antiga que seu Antônio não conseguira pagar, apareceram com ameaças pesadas, vozes enrijecidas e mãos famintas pelo que não lhes pertencia. Quiseram tomar a casa, despejar Clara e as crianças como a lixeira da cidade. A tensão explodiu como fogo, como um ataque de pura coragem. Clara agarrou Tomás pela mão, partiu para a cidade, o lugar onde julgava encontrar aliados. Mas foi recebida com desprezo e portas fechadas. Sua luta parecia perdida. Foi então que uma figura inesperada surgiu. Daniel, seu tio. Um homem forte, firme, mas cheio de ternura guardada. Ele apareceu como um farol na neblina, oferecendo não só braços estendidos, mas planos e ideias para mudar o jogo. Nas mãos de Clara, o desespero virou desafio. Com Daniel e Tomás ao lado, ela se preparou para um confronto que prometia estremecer Serra Verde e escavar segredos enterrados por décadas. O eco da coragem pulava nas ruas da vila, unindo corações antes divididos. Ainda assim, sob o manto dessa nova esperança, uma sombra se formava. Algo escondido, um segredo sujo como lama, pronto para desmoronar tudo que construíam. O que será que Clara descobriu nas sombras daquele lugar? E até onde irá para proteger a única família que hoje tem? A história dos laços que unem Clara e as crianças está apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Tomás estavam agora lado a lado, Daniel com um semblante decidido à frente, quando o peso da decisão pairou no ar. Naquela cidade pequena, onde tudo parecia perdido, um brilho de esperança acendia a chama da coragem. Clara se preparava para o que estava por vir, mas o destino, como uma serpente ardilosa, reservaria a eles uma reviravolta que desafiaria. Enquanto caminhavam pelas ruas de Serra Verde, Clara vislumbrou ao longe a taverna do Sr. Mendes. O som de risadas e conversas esboçava uma fachada de normalidade. Porém, uma sombra se formava entre os sorrisos. Ao se aproximarem, Clara percebeu que uma multidão se aglomerava, murmúrios inquietantes cortando o ambiente, como um vento gelado em um outono sombrio. O coração da jovem pulsava rápido, uma batida frenética de medo e expectativa. Talvez ali possamos encontrar aliados, sussurrou Daniel. Mas a resistência da multidão desviava sua rota. Clara hesitou, o olhar fixo na aglomeração. Algo estava estranho. A energia era pesada, como se os próprios muros empurrassem aqueles que buscavam ajuda. E então, a partir do meio daquela massa de gente, um grito cortou o ar. Ela é uma mentirosa. É uma impostora, ecoou a voz de um jovem, seus olhos ardendo com um ódio ferino. O tumulto cresceu. As pessoas se viraram, voltando seus olhares fixos em Clara. O impacto daquele olhar coletivo a atingiu como um golpe. Do que estão falando? Sua voz tremia, mas as palavras mal saíram de sua boca antes que um homem se destacasse da multidão. Era um dos irmãos Pereira. Ele avançou, um semblante obscuro quase triunfante. Você não é a mulher que pensam que é. Você é senhora de um escândalo passado. Seus lábios se contorceram numa risada cruel. Seu Antônio foi um ladrão, e você é herdeira dos seus crimes. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma verdade escondida, feia e sombria, como uma serpente que havia permanecido dormente, agora ganhava vida em suas veias. O murmúrio da multidão aumentou, se transformando em gritos furiosos e acusadores. Olhares antes cheios de desprezo, agora se tornaram dignos de raiva. Você sabe do que ele realmente fazia, sabia dos negócios escusos, iludiu a todos nós. A voz de uma mulher avançou, atravessando a confusão. O peso da revelação era palpável, um golpe que rasgava ainda mais a realidade de Clara. O mundo à sua volta tornou-se um borrão. As vozes se tornaram idênticas ao eco de ondas quebrando em um penhasco. Ela lutava para processar o que estava se desenrolando diante de seus olhos. Um toque gelado de traição. A única coisa que Clara sabia era que a partida do seu amado não era apenas uma tragédia amorosa, mas um covil de mentiras que a mantinham presa a um passado que ela desconhecia. Tomás, sempre firme, segurou sua mão. Não acredite neles, Clara. Nós sabemos quem você é. Mas a dúvida começava a fazer morada no coração da jovem mulher. Por que seu Antônio nunca havia mencionado nada? Por que as crianças ainda estavam ali, ligadas a esse legado de dor e engano? A multidão exigia respostas. O clamor se intensificava, a frustração jogada contra ela como pedras em um caminho árido. Clara se sentiu sozinha, cercada por falsos semblantes, esperando a verdade como um farol em meio à tempestade. E enquanto a noite se aproximava, uma nova sombra se formava no horizonte. Uma figura familiar se aproximava, cabelo desgrenhado e rosto pálido, com um olhar distante. Clara mal pôde acreditar. Era sua mãe, que todos acreditavam estar morta. O que ela faria ali, agora? Compartilharia o segredo que mudaria para sempre o rumo de todos? A última vez que Clara a viu, promessas de um amanhã ensolarado foram sussurradas em meio a lágrimas. Agora, com tudo desmoronando, o que viria, afinal? Os olhares da vila se dirigiam a Clara, ávidos por mais revelações. Enquanto o segredo reprimido se tornava uma tempestade prestes a explodir,
o que de fato havia acontecido com seu Antônio. A verdade estava prestes a vir à tona, mudando não apenas o alicerce de seu lar, mas tudo o que ela conhecia sobre si mesma. Clara congelou ao avistar sua mãe se aproximando, uma figura pálida que desafiava todas as certezas que até ali sustentavam sua frágil realidade. Os olhos da mulher, outrora familiares, eram agora profundos e vazios, como se carregassem segredos tão pesados que sufocavam sua essência. Mãe? O sussurro rasgou o silêncio pesado que pairava sobre a multidão, poderoso o suficiente para que muitos voltassem seus olhares, ferozes em seu julgamento. Clara! A mulher balbuciou, os lábios pálidos tremendo como folhas em tempestade. Eu não esperava que você estivesse aqui. Sua voz era baixa, como se a vida a tivesse golpeado sem piedade. Mas nem a fraqueza de seu timbre a impediu de avançar, atravessando a massa como um barco desgastado em águas revoltas. Os murmúrios começaram, um coro de ecos conturbados que se misturava à tensão crescente. Tomás apertou a mão de Clara, enquanto o olhar da multidão se tornava cada vez mais insaciável. O que você fez, mulher? A voz de um dos irmãos Pereira se ergueu de novo, mais ameaçadora. A verdade hão de saber. E então Clara sentiu seu estômago revirar, uma sensação de iminente desgraça. Herdeira dos crimes de seu marido, Clara. O jovem que a tinha chamado de impostora agora a olhava com ódio palpável. As palavras cortantes ecoaram como estilhaços de vidro, ferindo o que restava de sua autoimagem. Cale-se! Daniel gritou, avançando um passo à frente, como um escudo humano. Mas Clara já estava em outra dimensão, sua mente girando em um turbilhão de lembranças. Todas as promessas que seu Antônio havia feito, todos os sorrisos e olhares apaixonados pareciam se desfazer diante daquela revelação. Por que você não me contou, mãe? A raiva e a dor saíram de dentro dela como um vulcão em erupção. Por que agora? O que você escondeu de mim? Eu não sabia, Clara. Eu não sabia. O passado, seu pai, ele estava envolvido em coisas obscuras. Mas eu pensei que tinha conseguido me livrar disso. A mulher desabou diante da própria confusão, um choro contido quebrando-se como vidro. E então, em meio ao lamento, a verdade se expôs em uma revelação que fez os corações pararem. Ele não morreu por acidente, Clara, sussurrou sua mãe, as palavras se arrastando como sombras. Ele foi assassiná-lo por causa de seus negócios, por causa das dívidas que deixou para trás. Você pode ser o próximo alvo. O grito dela fez com que o ar tremesse, um eco de terror que penetrava cada alma presente. A multidão, antes somente um mar de reprovações, agora pulsava à sombra desse novo terror. Olhares se transformaram. Murmúrios de curiosidade e temor se espalharam como fogo em mato seco. Clara sentia suas pernas fraquejarem, a sensação de que o chão poderia abrir-se sob seus pés e engoli-la. Assassinato? Perguntou. Cada sílaba pesando milhões, cada respiração um esforço titânico. A tensão se intensificava. Os irmãos Pereira, com suas intenções sombrias, vislumbravam agora uma presa ainda mais valiosa. Essa herança não é só de sangue, é de dor. Você ficará com tudo que foi sujo. O peso do seu passado será seu fardo, Clara. Cada palavra deles embotava o ar, saturando os ânimos. Tomás segurou a mão de Clara, olhos determinados. Nós estaremos com você, Clara. Não deixaremos que te façam mal. Mas a dúvida começava a se infiltrar em seu espírito cansado. E entre gritos, condenações e descobertas, uma figura se destacava ao fundo. Uma silhueta familiar, um traço distinto de autoridade. A nova presença, um homem de aparência austera, seu olhar fixo e implacável. Era o xerife da vila, despertando um silêncio ensurdecedor. Ele se aproximava, com a determinação de um predador, os olhares se voltando para ele, buscando alívio ou condenação. Clara, ele chamou, sua voz estrondando como um trovão. Você precisa vir comigo. A urgência em seu tom não deixava margens para dúvidas. Corações pulsavam.
o terror e a esperança se atritando como tempestades. Clara olhou para Tomás, para sua mãe, para Daniel, e em instantes o peso do mundo estava sobre seus ombros. O que ele sabia? O que mais havia por trás da cortina daquela vida antes pacata? Enquanto o xerife estendia a mão, Clara hesitou, todas as certezas se desfazendo. Qual seria o destino que aguardava? E a verdade sobre seu Antônio, sobre a herança de trevas, finalmente desvelaria todo o horror. Seu coração se acelerou diante da indecisão. E entre um passo à frente e um grito sufocado, Clara se viu à beira de um precipício que poderia mudar tudo, para sempre. Clara congelou ao avistar sua mãe se aproximando. Uma figura pálida que desafiava todas as certezas que até ali sustentavam sua frágil realidade. Os olhos da mulher, outrora familiares, eram agora profundos e vazios, como se carregassem segredos tão pesados que sufocavam sua essência. Mãe, o sussurro rasgou o silêncio pesado que pairava sobre a multidão, poderoso o suficiente para que muitos voltassem seus olhares, ferozes em seu julgamento. Clara, a mulher balbuciou, os lábios pálidos tremendo como folhas em tempestade. Eu não esperava que você estivesse aqui. Sua voz era baça, como se a vida tivesse golpeado sem piedade, mas nem a fraqueza de seu timbre a impediu de avançar, atravessando a massa como um barco desgastado em águas revoltas. Os murmúrios começaram, um coro de ecos conturbados que se misturava à tensão crescente. Tomás apertou a mão de Clara, enquanto o olhar da multidão se tornava cada vez mais insaciável. "O que você fez, mulher?" A voz de um dos irmãos Pereira se ergueu de novo, mais ameaçadora. "A verdade hão de saber." E então, Clara sentiu seu estômago revirar, uma sensação de iminente desgraça. "Você é herdeira dos crimes de seu marido, Clara." O jovem que a tinha chamado de impostora agora a olhava com um ódio palpável. As palavras cortantes ecoaram como estilhaços de vidro, ferindo o que restava de sua autoimagem. A multidão, antes apenas um mar de reprovações, começava a se agitar, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a explodir. "Cale-se", Daniel gritou, avançando um passo à frente, como um escudo humano. Mas Clara já estava em outra dimensão, sua mente girando em um turbilhão de lembranças. Todas as promessas que seu Antônio havia feito, todos os sorrisos e olhares apaixonados pareciam se desfazer diante daquela revelação. "Por que você não me contou, mãe?" A raiva e a dor saíram de dentro dela como um vulcão em erupção. "Por que agora? O que você escondeu de mim?" "Eu não sabia, Clara. Eu não sabia. O passado, seu pai, ele estava envolvido em coisas obscuras, mas eu pensei que tinha conseguido me livrar disso." A mulher desabou diante da própria confusão, um choro contido quebrando-se como vidro. E então, em meio ao lamento, a verdade revelou-se em uma revelação que fez os corações pararem. "Ele não morreu por acidente, Clara", sussurrou sua mãe, as palavras se arrastando como sombras. "Ele foi assassinado por causa de seus negócios, por causa das dívidas que deixou para trás. Você pode ser o próximo alvo." O grito dela fez com que o ar tremesse, um eco de terror que penetrava cada alma presente. Os calafrios correram pela espinha de Clara. "Assassinato?" perguntou, cada sílaba pesando milhões, cada respiração um esforço titânico. A tensão se intensificava. Os irmãos Pereira, com suas intenções sombrias, vislumbravam agora uma presa ainda mais valiosa. "Essa herança não é só de sangue, é de dor. Você ficará com tudo o que foi sujo. O peso do seu passado será seu fardo, Clara." Cada palavra deles embotava o ar, saturando os ânimos. Tomás segurou a mão de Clara, olhos determinados. "Nós estaremos com você, Clara. Não deixaremos que te façam mal." Mas a dúvida começava a se infiltrar em seu espírito cansado, e entre gritos, condenações e descobertas, uma figura se destacava ao fundo, uma silhueta familiar, um traço distinto de autoridade.
O xerife da vila, de aparência austera, seu olhar fixo e implacável, parecia avançar envolto numa nuvem de expectativa. Antes que Clara pudesse processar, um estrondo ressoou. Alguém entre a multidão lançou um objeto que quebrou na calçada, espatifando-se em pedaços que reluziam como lágrimas. Clara saltou para o lado, mas não antes de ouvir a voz firme do xerife clamando: "Silêncio! O que está acontecendo aqui?" Um golpe de desespero correu por ela, e antes que pudesse reagir, a multidão começou a se agitar ainda mais. Foi aí que algo aconteceu. Um grito gélido que cortou o ar, deixando todos paralisados. Clara voltou-se e diante de seus olhos um homem surgiu, envolto em sombras, com um sorriso que não prometia nada além de ruína. "É engraçado ver todos vocês aqui, tão prontos para julgar." A voz dele era suave como veneno. Clara reconheceu aquela presença. Era Carlos, um antigo comparsa de seu Antônio, cuja lealdade não havia favorecido a ninguém. "Meus caros amigos, o que pensam que sabem? Ah, é só a ponta do iceberg." Um murmúrio correu pela multidão, enquanto o medo e a curiosidade se entrelaçavam. Clara sentiu seu coração acelerar, as palavras do homem reverberando em seu cérebro. "Carlos, o que você quer?" Sua voz mal saiu, carregando todas as emoções que estavam sufocadas. Ele avançou um passo, a expressão divertida se transformando em algo mais obscuro. "Histórias a contar, segredos a revelar. O legado de seu Antônio não é só criminal, querida Clara. Você não faz ideia do que realmente acontece nas sombras de Serra Verde. E seu verdadeiro pai, bem, ele não é quem você pensa que é." A revelação pairou no ar como uma nuvem negra, um choque elétrico percorrendo a multidão, que já ensaiava um novo espetáculo de horror. Clara ficou paralisada, um misto de espanto e confusão consumindo sua mente. As promessas de seu Antônio, o amor que sempre acreditou sentir, tudo começava a oscilar, desmoronando como castelos de areia. "Você está mentindo!" ela gritou, cada sílaba ardendo como fogo. Mas enquanto olhares céticos se voltavam para ela, o sabor do choque se tornava mais forte. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila da vila? E quem de fato eram seus pais? Carlos, com um sorriso cruel e insinuante, prosseguiu: "Logo descobrirá, Clara. Logo descobrirá." Enquanto as palavras dele pulsavam no ar, Clara teve a sensação de que sua vida até então tinha sido uma teia de mentiras, um mar de enganos. "O que mais você sabe?" A pergunta escapuliu de seus lábios, mais um eco de desespero. Mas naquele instante, enquanto a multidão aguardava com respiração suspensa, um estrondo veio do horizonte. Um trovão, seguia-se uma tempestade, e com ela, a certeza de que em breve tudo o que acreditava seria desvendado. O que as sombras guardavam para ela. O que Carlos poderia revelar que mudaria o rumo de tudo. E assim, as interrogações dançavam no ar como folhas levadas pelo vento, deixando Clara à mercê de um destino ainda mais incerto. O ar enguelhado em Serra Verde tornou-se um campo de batalha, onde corações estavam prontos para se arrebentar em 1000 pedaços. Clara, tomada pelo turbilhão de emoções, fitou Carlos com um olhar furioso. As palavras A multidão, pendendo entre a incredulidade e o desejo de julgar, se tornou um mar agitado, borbulhando de murmúrios. "Não se esqueçam do que eu vi. A verdade do legado de seu Antônio. Os segredos estão a caminho." Carlos, como um maestro do caos, parecia orquestrar a desordem à sua volta. O clima pesava, como a expectativa de uma tempestade iminente. Clara, porém, não podia se deixar levar. Seu coração pulsava rápido, enquanto tentava reunir seu espírito fragmentado. E foi então que o inesperado irrompeu como um raio em um céu sereno. Um grito, um lamento humano que cortou a comoção. Um estrondo, seguido de um choque abrupto, o som de vidro quebrando, o estilhaçar de algo que não se via, mas ressoava como uma explosão de bombinhas de festa. Com um movimento rápido,
O xerife se lançou à frente, bloqueando uma cena de desespero que começou a se desenrolar à sua direita. Um corpo, um homem, uma figura familiar e aterrorizante. Um dos irmãos Pereira caído, com um feixe de luz refletindo sobre seu rosto pálido e ensanguentado. A multidão ficou em silêncio, um suspiro audível. Espanto e confusão dominavam os rostos, enquanto olhos fixos observavam a cena grotesca. Isso é obra de quem sempre viveu na canalha. Carlos exclamou, apontando com um sorriso retorcido. Clara não sabia se a visão de um homem caindo lhe trouxe alívio ou desespero. As revelações sobre seu Antônio agora eram ofuscadas por um crime que exigia respostas. Não, não pode ser, Clara murmurou, enquanto Daniel puxava-a para mais perto, como se a protegendo do peso daquela memória familiar dolorosa. Não foi você, foi? Ele encarou Carlos, seu tom férreo e decididamente acusatório. Estava na hora de mostrar a verdade a todos. Carlos balbuciou, mas sua voz não tinha a confiança que parecia ter. A multidão agitou-se, e a tensão que antes pairava, do arrependimento, agora se misturava a um sentimento de pânico. E assim, como uma onda que se forma antes da maré alta, a incerteza tomou conta do ambiente. Murmúrios e vozes em conflito se entrelaçaram em um coro de emoções. Clara sentiu seu mundo girar. O corpo do homem ao chão confirmou o que temia. A violência que sempre a cercou finalmente havia chegado à sua porta. Com uma determinação subjacente, Clara avançou. O que está acontecendo? A verdade é essa? Sua voz, quase suplicante, rasgou a espessa camada de confusão. O silêncio era mais atronador do que palavras e cada segundo tornou-se uma eternidade. Carlos lançou um olhar sagaz, seus olhos brilhando com uma malícia que Clara nunca viu antes. Você não percebe? O passado foi feito de segredos, Clara. Este homem era um homem que fazia parte daquilo que você está tentando escapar. A revelação jogou uma sombra maior sobre todos, e cada um sentiu o tremor sob os pés. Você está mentindo. Clara sentiu o desespero subir como um cinto em sua garganta. Mas enquanto a incredulidade se misturava com a determinação de desvendar a verdade, uma nova figura surgiu do meio da multidão, uma silhueta familiar, e ao mesmo tempo estranha. Seu peito se apertou ainda mais. Era a mãe de Clara, envolta em um manto de angústia, seu semblante devorado pela tristeza. Clara, não escute. Não, é perigoso. Sua voz tremia, e no brilho dos olhos estava uma urgência que Clara não conseguia ignorar. Aqueles olhos, tão conhecidos e ao mesmo tempo tão distantes, conseguiram rasgar a camada do que Clara acreditava. Carlos riu, e a risada espinhava a pele. Oh, mas o jogo apenas começou. Não se esqueça, querida Clara. O amor não é a única espada afiada no reino dos homens. Ele gesticulou, pedindo atenção, como um artista nervoso prestes a revelar sua obra-prima. Os verdadeiros segredos estão escondidos, assim como seu passado. A multidão começou a murmurar em uníssono, a tensão crescendo como as ondas do mar antes da tempestade. O garboso eleitor, que observava tudo, mudou a postura. Ninguém aqui é inocente. Cada um tem um peso, cada um tem seus cadáveres na caverna. E então, de repente, a fúria de Clara explodiu. Chega! Precisamos de respostas. Ela sentia seu corpo tremer, não apenas de raiva, mas pela urgência de entender a teia de mentiras que a aprisionava. Os olhos demonstravam desespero, e o ambiente fervilhava de expectativa. E assim, com a vida do homem caído como um estandarte, Clara percebeu que as sombras que a cercavam eram apenas o começo de tudo. Como uma janela que se abre para um abismo profundo, novas perguntas brotavam como ervas daninhas em sua mente. Os fios da verdade estavam todos entrelaçados agora, e Clara não tinha ideia da magnitude da tempestade que estava prestes a desabar sobre todos. O que mais Carlos escondia? Que segredos de fato o passado ainda guardava? Entre gritos, verdades e a crescente escuridão,
A sobriedade da vida de Clara estava prestes a se desdobrar de uma forma que mudaria tudo o que ela jamais conhecera. Clara sentia o mundo desmoronar ao seu redor. As palavras de Carlos ainda reverberavam em sua mente, como ecos de uma verdade enterrada em poeira e sombras. Mas antes que pudesse aprofundar-se nas profundezas de sua confusão, um grito cortou o ar novamente, desta vez agudo e desesperado. Tudo se tornou um borrão quando o corpo de um homem, um dos irmãos Pereira, tombou ao chão, e a multidão ficou paralisada. O xerife, com seu olhar capitão, exigiu calma. Por favor, todos se acalmem. Mas a urgência de Clara não dava espaço à razão. A verdade estava se formando. Uma massa de reverberações que atravessava a linha da realidade. O que está acontecendo aqui? Suas palavras, embora trêmulas, eram firmes, implorando por respostas. Carlos, com um sorriso tão maligno quanto um eclipse, inclinou-se para a frente, como se cada palavra sua crescesse com vontade própria. Ah, Clara, querida, você sempre quis entender o que se passou. O homem que caiu é mais do que um canalha. Ele era o seu verdadeiro pai. Seu riso era como uma lâmina afiada, pronto para cortar mais fundo. O ar se tornou denso, como um denso manto de fumaça. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. O olhar da multidão, ávido por escândalos, se voltou para ela, e a tensão tornou-se palpável. Você mente, gritou, sua voz quebrando sob o peso da incredulidade. Meu pai é o homem que amei. Ame, Clara. O que você realmente sabe sobre ele? Carlos retorquiu, sua voz carregada de desprezo. Seu Antônio era um mentiroso como todos nós. Ele cobriu seus crimes por debaixo de panos. E esse homem no chão é um reflexo do que você carrega. A verdade está ao seu redor, ensanguentada, e você não quer encará-la. O tumulto na multidão cresceu, murmúrios se transformando em gritos. Desespero e raiva eram cortinas caindo, revelando as verdades cruéis que Clara nunca tinha imaginado. A mãe dela, que há pouco estava ali, chorava com uma profundidade de dor que ultrapassava o entendimento. Não, isso não pode ser verdade. Ela se lançou para a frente, como se quisesse proteger a filha da realidade que Carlos havia projetado. Mas minha querida, o que queria esconder? Carlos fez uma pausa dramática. Cada palavra polida como uma lâmina. Eu conheci seu pai. Ele fugiu do que realmente era. Vivia entre facções rivais e mentiras. Quando o mataram, um ciclo se fechou. Mas, Clara, você é o elo que ainda mantém tudo isso vivo. Todos estão condenados a acreditar em suas histórias, mas você é apenas uma herdeira dessa sombra. Clara balançou a cabeça, e sua visão girava, espiralando em desespero. Enquanto a multidão a observava, os olhares das pessoas moldavam um manto de condenação. E, nesse instante de incertezas, uma nova figura se destacou da multidão. Estava Daniel, com um olhar que disfarçava a sensação de traumas internos. Parem, isso tudo é uma farsa, ele gritou, seus olhos fixos em Carlos com fúria. Você não pode jogar com a mente dela. Clara, escute-me. O apelo de Daniel cortou através da sopa de mentiras. Mas, antes que ele pudesse continuar, um novo som baixou na atmosfera, um barulho de passos apressados que rompiam a tensão. Um grupo de homens e mulheres, maltrapilhos, surgiu do nada, cada um com expressões de pavor. Você precisa nos ajudar, um deles gritou. A voz da mulher era de um desespero agonizante. Ele está voltando, está vindo atrás de nós. Clara não entendia. Mas a gravidade do receio estampado no rosto dos recém-chegados trouxe um frio ao seu coração. A multidão silenciou, os olhares agora se fixando não apenas em Carlos, mas no novo grupo, como se o verdadeiro terror estivesse prestes a alcançar aquele pequeno pedaço de terra que outrora acreditavam ser seguro. Carlos, percebendo a mudança, sorriu. Mas dessa vez não com sarcasmo, mas com a certeza de um predador que havia percebido sua presa,
se contorcendo entre as armadilhas que ele mesmo criou. Ah, isso é delicioso! Todos vocês aprisionados em seus medos. O que mais está escondido sob a superfície de Serra Verde? O que mais você ainda não sabe, Clara? E naqueles olhares de pânico que começaram a circular, uma nova revelação pairou no ar, como um presságio que não poderia ser ignorado. O que mais estava por vir? As peças do tabuleiro mudavam, e no horizonte uma verdade aterradora aguardava para ser revelada. Clara sentiu seu mundo tremer, e no fundo de sua alma percebeu que a verdadeira história tinha apenas começado a ser contada. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As palavras de Carlos ainda reverberavam em sua mente, como ecos de uma verdade enterrada em poeira e sombras. Mas antes que pudesse aprofundar-se nas profundezas de sua confusão, um grito cortou o ar novamente, desta vez agudo e desesperado. Toda a ira da multidão se converteu em um murmúrio, enquanto o corpo de um homem, um dos irmãos Pereira, tombou ao chão, e o silêncio se aprofundou como um abismo. Os olhares se ampliaram, as expressões se tornaram. O xerife, com seu olhar firme como uma rocha, exigiu calma. Por favor, todos se acalmem. Mas a urgência de Clara não dava espaço à razão. A verdade estava se formando, uma massa de reverberações que atravessava a linha da realidade. O que está acontecendo aqui? Suas palavras, embora trêmulas, eram firmes, implorando por respostas. Carlos, com um sorriso tão maligno quanto um eclipse, inclinou-se para a frente, como se cada palavra sua crescesse com vontade própria. Ah, Clara! Querida, você sempre quis entender o que se passou. O homem que caiu é mais do que um canalha. Ele era o seu verdadeiro pai. Seu riso foi como um golpe, cortante e profundo como uma lâmina. O ar se tornou denso, como um manto de fumaça. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. O olhar da multidão, ávido por escândalos, se voltou para ela, e a tensão tornou-se palpável. — Você mente! Gritou, sua voz quebrando sob o peso da incredulidade. Meu pai é o homem que amei. Ame, Clara. O que você realmente sabe sobre ele? Carlos retorquiu, sua voz carregada de desprezo. Seu Antônio era um mentiroso, como todos nós. Ele cobriu seus crimes sob panos, e esse homem no chão é um reflexo do que você carrega. A verdade está ao seu redor, ensanguentada, e você não quer encará-la. Nesse momento, a multidão começou a murmurar, que há pouco estava ali, chorava com uma profundidade de dor que ultrapassava o entendimento. Não, isso não pode ser verdade. Ela se lançou para a frente, como se quisesse proteger a filha da realidade que Carlos havia projetado. Mas antes que pudesse intervir, o peso de uma nova revelação se desdobrou, e um grito estrondoso cortou a confusão. Corram! Ele vem! O aviso partiu da multidão que agora se aglomerava, e com isso o pânico se espalhou como um incêndio em palha seca. Uma figura escura se aproximava, um homem encapuzado, seus passos pesados como o truar de trovões. A atmosfera tornou-se elétrica, eletrizando cada alma no local. Carlos, o que está acontecendo? Clara o encarou, de olhos arregalados. O que lhe ocultava? Entre as sombras, a figura se revelou mais próxima, e com isso a multidão se dispersou, como folhas ao vento, sentindo a ameaça no ar. Mas um movimento rápido fez com que os olhos de todos se voltassem para o corpo caído. O homem já não estava lá. Um estardalhaço ecoou quando os gritos dispararam. E então, como se o próprio destino despedaçasse suas certezas, o corpo do homem caído se levantou. Não era um homem qualquer que se erguia, mas uma figura familiar, um antigo companheiro de seu Antônio, que Clara reconheceu instantaneamente. Ele havia estado ao lado do pai, e agora, com o olhar vazio, era como um espectro retornando do além. E vocês pensavam que escapariam? Não há passado que se escape desta terra. A voz era gélida, e enquanto as pessoas se afastavam em horror, Clara sentiu como se todos os olhos a acusassem agora.
O que isso significava para ela? O que Carlos havia tecido em seu discurso venoso? Alguém precisa parar isso antes que a verdade se revele. Clara, não ouça. A voz de Daniel, nervosa e intensa, chamava sua atenção, mas o olhar dela estava fixo na sombra que se movia, como se a própria escuridão tomasse forma, pronto para devorar tudo o que ela conhecia. E no turbilhão de emoções que a afrontava, uma única certeza surgiu. O que quer que fosse a verdade, estava prestes a fazer erupção, mudando tudo, ainda mais do que já havia mudado. E sua vida num. Clara sentia o coração disparar como um tambor em festa, enquanto seus olhos se fixavam na figura sobrenatural que emergia das sombras da confusão. O homem caído, um dos irmãos Pereira, levantava-se de forma desengonçada, como se o próprio destino houvesse decidido revivê-lo. A multidão, aturdida, assistia enquanto o ar espesso pulsava com a tensão da incerteza. Quem realmente era aquele homem? Vocês acham que me livraram da minha sombra? Ele havia sido apenas um corpo, um eco de passado, mas agora parecia mais vivo do que nunca. O sorriso torto em seus lábios estava carregado de malícia. Eu sou o que mantém este segredo em seu lugar. Meu legado nunca poderá ser apagado. Clara, humilhada pela revelação, sentiu que o chão se desfazia sob seus pés. O rosto dela, antes resplandecente de determinação, agora estava manchado de horror e confusão. O que você quer dizer por isso? Que segredo? Cada palavra lutava para sair de seus lábios, envolta em um nó de desesperança. Ele se aproximou, o olhar afiado como uma lâmina. Ah, Clara, você não faz ideia do que seu pai realmente fez. Seu Antônio, ele não era o que aparentava ser. Ele me traiu, e agora chegou a sua vez de pagar a conta. O tom astuto da voz dele provocou sussurros em meio à multidão, onde a tensão se tornava palpável como a eletricidade no ar antes de uma tormenta. Isso não é verdade, Clara gritou, a incredulidade cortando sua voz. Meu pai era um homem bom. Ele me amou. Mas enquanto as palavras escapavam, uma parte dela começou a questionar o quão bem conhecia a verdadeira essência de seu Antônio. Ah, meu bem, você estava tão cega. O amor pode ser uma prisão, e você é só uma marionete nas mãos que a teceram. A palavra ecoou como um trovão, e a multidão, anteriormente dividida entre simpatia e medo, começou a se agitar. Os olhares agora flutuando entre a jovem e o homem que parecia ungido pela escuridão. Enquanto a situação se intensificava, Clara decidiu que não podia apenas ficar paralisada. Com a rapidez de um raio, ela girou-se para sua mãe, que mal conseguia conter as lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? A pergunta saiu como um grito, carregada de um desespero que poderia quebrar qualquer coração. A mulher, com as mãos trêmulas, parecia lutar contra suas emoções. Clara, escute, eu não sabia que ele estava vivo. Seu Antônio me fez prometer que nunca falaria sobre o passado. O tremor da voz dela era um reflexo do horror que assolava o presente. Eu temia que esse dia chegasse, mas antes que pudesse explicar, um novo alvoroço surgiu na multidão. Uma mulher de vestes desgastadas abrigava entre os braços uma criança assustada. Por favor, ajudem, ele está vindo. Ele não vai parar até nos encontrar. O desespero nos olhos da mulher incendiou a massa, transmitindo um medo inato que se alastrou como fogo entre a gravata de olhares. Carlos, ainda de pé, riu ruidosamente, sua expressão inteira rica em desprezo. O que temos aqui? Um joguinho de poder com duas mães e seus filhos na berlinda. E quem vai te proteger, Clara? Seu passado a persegue. As palavras dele eram cabalísticas, cortantes como lâminas afiadas. E então, numa fração de segundo, que parecia demorar uma eternidade, tudo mudou. Um outro homem, com um semblante que Clara não podia ignorar, atravessou a multidão, um conhecido de rosto e nome. Era Miguel,
o que fora uma presença confortante na juventude dela. Clara! Ele gritou. Os olhos em chamas. Precisamos ir agora! Você está em perigo! Não pode ficar aqui! As peças do quebra-cabeça ganhavam contornos traiçoeiros. Quem era amigo e quem era inimigo? Miguel, o velho amigo, agia como um verdadeiro salvador. Mas a avassaladora revelação de que seu Antônio realmente não era o que parecia se tornava a sombra que a perseguia. Com todos aqueles sentimentos tumultuados, um grito cortou a noite. A multidão se silenciou, atenta, e a pressão crescendo a fez sentir como se a terra fosse um vulcão prestes a entrar em erupção. Era a confirmação de que os laços familiares e alianças estavam prestes a se romper. Eu sou o culpado. O legado é meu, bradou o homem que se erguera do chão, os lábios se contorcendo em um sorriso sombrio, agora iluminado por um súbito estrondo de coragem. E o seu tempo de pagar está apenas começando. E assim, Clara percebeu que a tempestade estava apenas começando a se formar, enquanto a verdade se revelava como a face mais traiçoeira que já conhecera. Que destino cruel aguardava-a! Enquanto o caos se desenrolava, a tela da vida de Clara se desvanecia, e uma nova sombra cobria seus sonhos e esperanças. O que mais ela desconhecia? E qual seria o verdadeiro preço a se pagar pela verdade que agora ameaçava devorar a todos? Aquelas palavras reverberavam na mente de Clara como ecos atormentados, estilhaçando suas últimas esperanças. A multidão, em crescente agitação, formava um mar de rostos impassíveis, entrelaçados por uma teia de desconfiança e horror. Contudo, antes que o murmúrio da multidão pudesse se transformar em alvoroço, um grito inusitado cortou o ar como um vendaval. Clara, não! A voz, desesperada, pertencia a Daniel. Ele avançou, olhos arregalados, um misto de medo e urgência tatuado em seu semblante. Mas não foi apenas ele que destoou da massa. Uma figura conhecida, sua mãe, arrastou-se ao seu lado. Clara, escute, a verdade está muito além do que você pode perceber. Ela olhava de forma sombria, como se estivesse em retirada de seus próprios demônios. Carlos, observando a cena com deleite, sussurrou. Ah, a velhinha está aqui para te salvar? E gargalhou. Sua risada envenenada cortou ainda mais a fragilidade do momento, levando novos sussurros à multidão. Você está se afundando em sua própria culpa, Clara. Por que não revela a verdade agora? E em meio ao clamor, algo extraordinário surgiu nas sombras. Uma figura encapuzada, tão rápida quanto um relâmpago, atravessou o espaço, como um espectro em busca de resposta. Ela se lançou na direção de Clara, destacando-se da inquietude coletiva. Páginas amareladas e desgastadas estavam em suas mãos, balançando de um lado para o outro. A atmosfera densa parou. Todos os olhares se voltaram para ela, como se um feitiço houvesse sido lançado. É isso, a verdade pode ser lida. A voz da mulher soou grave e determinada, ao mesmo tempo que entregava as folhas a Clara. Cada uma delas trazia palavras graficamente impressas, secretos relatos que mudavam a natureza do que todos acreditavam. O que estava escrito? O que aqueles documentos disfarçados em papel antigo escondiam? Você não pode acreditar nelas, Carlos gritou, sua expressão de desprezo agora uma mina de preocupação e desespero. Destruí-las seria um ato de bravura. Sabe o que elas representam? Sua provocação, embora mordaz, não distorcia a urgência da revelação que se desenrolava diante de Clara. E lá estava uma linha escrita embaixo de outra, histórias desgastadas de promessas e traições. O legado ensanguentado que ligava os destinos de todos os presentes. As palavras revelavam segredos. Clara não era apenas herdeira do amor de seu Antônio. Ela era também a portadora de uma herança de crimes obscuros que deixavam suas raízes em terras distantes. O horror no rosto da mãe de Clara mostrou quanto a revelação a afetava. Não, não é verdade, a mulher exclamou, com um nó na garganta. Aqueles papéis expunham um clamor. O passado não era como pensavam. Os segredos não podem ser escondidos para sempre. A figura encapuzada disse.
Não há como escapar do que a verdade se tornou. A história de seu Antônio está repleta de nomes. E Clara, você só precisa dobrogar a página. As últimas palavras quebraram com um silenciar mudo e a tensão já era palpável. Enquanto todos aguardavam com ansiedade a leitura reveladora. Mas antes que Clara pudesse abrir os documentos, um estrondo abalou o ambiente. O chão começou a tremer sob seus pés, e com um derrubar ensurdecedor, uma parede nas proximidades desmoronou, revelando escadas ocultas sob a terra. O que mais estava escondido naquelas fundações? Que segredos cobravam vida ali? Os gritos misturados da multidão tornaram-se um lamento único de apavoramento e expectativa. Como se toda a construção estivesse ligada a um mistério de Serra Verde. Clara paralisou. Lutar contra o destino agora se tornava um ato de sobrevivência. A tempestade que se avizinhava parecia mais intensa, arrastando-a não apenas para a história, mas para a verdade profunda que moldava seu ser. Que caminho ela escolheria? E a sombra que a rodeava? O que viria a seguir? A revelação poderia destruir tudo o que ela conhecia. Clara respirou fundo enquanto observava a escada entulhada emergir das sombras. O ar estava carregado com a tensão do desconhecido, e sua mente ardia com perguntas sem resposta. Mergulhou então na escuridão do que parecia ser um túnel de segredos, um portal para a verdade que tentaram esconder. Clara, é perigoso! Daniel gritou, mas ela já estava decidida. Com os papéis em mãos, as palavras naquelas folhas quase pareciam vibrar de expectativa. Ao mesmo tempo, uma luz cintilante emanou de seus olhos, misturando esperança e receio. Eu preciso saber a verdade. E com isso passou a mão sobre as páginas amareladas. As revelações eram explosivas, e cada letra parecia vibrar com um eco de dores passadas. A multidão recuou, impressionada pela coragem da jovem. As vozes se calaram, e Clara se tornava o ponto focal de um tumulto emocional. Carlos, ainda no centro da cena, observava, sua expressão uma combinação de desprezo e frustração. Esses documentos somente cimentam sua ruína, Clara. Ele rosnou, a risada transformando-se em um ar de ameaça. Você não precisa dessa verdade. Foque no que realmente importa. Mas Clara não hesitava. E se essa verdade for a chave para salvar aqueles que amo? Sua voz tremia, mas o ardor em seu coração ardia intensamente. Sentiu a mão de Tomás apertando a dela, um gesto que reforçava seu valor. Juntos, tornaram-se um farol de resistência. Eu não sou a filha de um criminoso. Vou desvendar isso, e se houver algo que eu possa fazer para mudar esse legado diabólico, eu o farei. A determinação pulsava em suas palavras, e as pessoas à sua volta sentiram uma onda de esperança. Seus olhares se aqueceram, as nuvens de dúvida começaram a dissipar, e numa fração de segundo, tudo mudou novamente. A figura encapuzada avançou, um espírito de outro mundo, trazendo uma verdade ainda mais profunda, seus olhos brilhando como estrelas perambulantes. Você não está sozinha, Clara. Estamos todos aqui por você. A multidão se compunha de rostos conhecidos. Amigos e aliados de longas datas estavam dispostos a lutar por ela. O olhar atônito de sua mãe transformou-se em um brilho feroz, enquanto ela gritava: Clara, faça isso! O que descobri é que somos mais fortes juntos. Estavam prestes a se unir como nunca, e aquela energia chamando urgentemente parecia tocar a essência de cada um. Clara girou novamente os olhos para os papéis, agora iluminados por várias lanternas que surgiam ao redor. O passado seria revelado em toda a sua complexidade, e juntos eles eram uma muralha contra a escuridão. Carlos, percebendo a mudança no vento, recuou, inquieto. A tensão era palpável, como antes de uma tempestade, e as vozes da multidão começaram a se amplificar. Ele sabia que a verdade poderia lhe custar mais do que pensava. Naquele instante, Clara realizou que, independentemente do legado sombrio que herdara, ela poderia optar por um novo caminho. A luz da manhã começava a romper o céu, trazendo consigo a promessa de um novo amanhã.
Enquanto seguiam naquela escada, as vozes dos que estavam pululando na escuridão tornavam-se suaves sussurros de encorajamento. Vamos, Clara, vamos para a luz! E assim ela liderou sua comitiva, um grupo forte, unindo-se à luta por um futuro livre de sombras. Mas o clima ainda carregava segredos a serem desvendados, e conforme ascendiam, novas questões fervilhavam nas bordas de seu ser. O que mais tinham a descobrir? O que mais a verdade guardava? As respostas estariam à sua espera, muito além das dificuldades que enfrentariam. E assim, a jornada que começou em amor e se mergulhou na tragédia agora se transformava em uma história de luta e resiliência. A luz que Clara acendera no fundo de seu ser iluminaria seus caminhos, e os mistérios de sua vida apenas começaram a se entrelaçar com os destinos dos outros. E agora, querido leitor, o que você fará? Essa história se desdobra de maneira poderosa e marcante. Mas precisamos de você. Dê-nos sua força, seu apoio. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. E munde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso trabalho. A sua voz é fundamental.